Filipenses capítulo 5, versículo 16, assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezei os profetas ou as profecias, como vocês queiram, examinai tudo e retei o bem, abstei-se de toda aparência do mal. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero... Pode soltar, filho. Eu quero trazer uma palavra nesta noite muito importante para as nossas vidas. Quando eu digo nossa, começando por mim. Paulo aqui em Tessalônica, aos irmãos tessalônicos, ele faz recomendações gerais para que nós possamos ir bem em nossas vidas. Ele começa dizendo: regozijai-vos sempre. Mesmo diante de toda a prova, toda a luta, é motivo de alegria. A saber, deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. É motivo de muita alegria. Então, em tudo, mesmo com as lutas, com as dificuldades, devemos dar graça ao Senhor. E ele faz uma série de recomendações. Mas, se a gente pegar essas recomendações e aplicar em nossas vidas, logo a gente percebe que nós iremos bem. Mas me permita, eu vou falar de um ponto apenas, que é a principal arma do crente. A principal arma do crente, salvo no Senhor Jesus, e que faz toda a diferença no meio cristão. Quem faz diferença não é a placa, não é a eloquência. Quem faz diferença não é o talento. Quem faz diferença não é os dons. Quem faz diferença é esta arma que nós temos para pelejar. É uma arma que o Senhor exige que tenhamos. Como assim é? Uma arma que o Senhor exige que para fazer coisas grandes na terra precisamos ter. Que arma é essa? Orar sem cessar. Mas é interpretativo orar sem cessar. Então eu vou orar 24 horas. Alguém me ouve e diz amém. Aumenta um pouquinho esse fundo aí, filho, para eu me ouvir aqui. Orar sem cessar é ter uma vida de espírito de oração. Então assim, a oração, ela de fato move a mão de Deus. Muitas das vezes a gente está tristonho e vai orar. Vai se relacionar com Deus. Porque orar é diferente de rezar. Rezar você repete as mesmas palavras. Por isso eu recomendo. Quando for orar, não repita o tempo todo a mesma coisa decoreba. Porque tem pessoas que a oração dele é a mesma. Mas não é a mesma porque ele está pedindo a mesma coisa. É a mesma porque ele decorou, ele só fala aquilo. Se torna uma reza. Pastor, mas Jesus não ensinou a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é um escopo. É um tema, uma temática. Como devemos orar ao Pai? Sempre orar. Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, orar para Ele. Porque a glória é dEle. O louvor é dEle. A exaltação é dEle. Mas vamos lá. A oração ao Senhor, se relacionando com Ele, Deus faz coisas lindas. Já ouvimos, e é verdade, que Deus já ressuscitou mortos através de oração de crentes. Quem nunca ouviu isso aqui? Já ouvimos que Deus já curou pessoas através da oração. Já ouvimos que Deus salvou famílias inteiras através de uma irmãzinha que orava. Às vezes nem muito talentosa era, mas ela tinha um talento sobrenatural, interceder. Uma coisa muito ruim, alguém vai pregar ou cantar, ou fazer uma apresentação, e errar no começo,
pessoa está nervoso e alguém começar a murmurar. O culto é para Jesus. Se alguém vai fazer algo para Jesus, eu fico no papel de intercessor, no papel de oração, para não criar bloqueio no mundo espiritual. Eu não posso estar no papel de murmurador. Eu tenho que estar no papel de intercessor. Quem compreende diz amém. Quem compreende diz amém. Alguém vai pregar e eu fico torcendo para dar errado. Não, eu vou interceder pelo meu irmão. A Bíblia diz: quando vos reunis, quem tem salmo, tem salmo. Quem tem oração, dá oração. Quem tem louvor, dá louvor. Mas tem a turma da intercessão. E nós ainda somos da geração daquelas irmãs do coque, que orava 1 hora, 2 horas, e Deus revelava. E Deus mostrava. Porque Deus ainda revela o íntimo e o oculto a quem busca. Toda geração carnuda é uma geração que não se relaciona. Todo crente carnudo, ele não se relaciona. E por não se relacionar, por não orar, é carnudo. Todo tipo de problema em igreja é falta de oração. Alguém quer aparecer mais do que outro, é falta de oração. Porque fulano só tem oportunidade. Porque meu ministério está morrendo. Porque isso, porque aquilo. Porque não está orando. Porque não está buscando. Porque não está esperando. Porque quem ora busca, espera no Senhor. Quem busca sabe que o tempo chega. Quem busca sabe que o Senhor abençoa. Quem busca sabe que o Senhor no tempo certo exalta. Quem ora se relaciona com o Senhor sabe: eu sei que o meu Redentor vive. Estar em um espírito de oração, oração sem cessar, é você sair de casa e não precisa fazer um escândalo. Jesus é na minha frente. É como se você tivesse, faz favor. O Espírito Santo é uma pessoa, sim ou não? Suponhamos que ele seja o Espírito Santo. Eu vou sair de casa, eu não preciso gritar, estar, não. Vem comigo, Jesus. Vai na minha frente e corta o laço, queima os carros no fogo. Está lá lavando o prato, começa a cantar, daqui a pouco começa a falar em mistério. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, glória. Está no trabalho, ninguém entende nada, daqui a pouco dá uma rajada de glória. Em silêncio, no oculto. Quando a Bíblia diz: entra no quarto, fecha a porta e fala ao seu Deus em secreto. A Bíblia está falando é de relacionamento. Não está mandando você entrar no quarto físico e fechar a porta tão somente, não. A Bíblia está dizendo: tenha relacionamento com o seu Deus. Quarto é secreto. Quarto é intimidade. É casal. Aleluia. Você é a noiva. Quem é o noivo? Quem é o noivo? É preciso ter relacionamento com o noivo. É relacionamento com o noivo. Aleluia. Cantor que não tem relacionamento, cantora que não tem relacionamento, pregador que não tem relacionamento, é um latão. Relacionamento. Mas veja, é uma arma que todo crente tem que ter. Tudo que é feito debaixo de oração, a probabilidade de dar certo é muito maior. Mas tem pessoas que ele ora errado. Tiago disse: não recebe porque pedes mal. Não sabe orar. Eu já vi gente: Jesus mata o homem para me dar outro marido. Jesus não vai matar. Não vai. Jesus, eu queria aquela vaga. Jesus disse: não é sua, tenha paciência. Jesus não vai fazer. E a gente temos que aprender a orar. E eu rabisquei 7 passos da oração. Eu rabisquei 7 passos da oração. E eu vou começar.
Josué, coloque na tela 1 de João, capítulo 5, 1 João. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Me ajuda aí, Josué. Você quer ver a oração ser respondida? Tem gente que ora a vida inteira e Deus não responde. Sabe por quê? Porque ora fora da vontade de Deus. Eu oro para Deus algo que Deus não quer me dar. Mas quando eu oro dentro da vontade de Deus, 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos... Segundo a sua vontade. Quando era a vontade dele, não adianta eu querer uma coisa que não é a vontade dele. Por isso que tem gente que ele ora a vida inteira e não vai receber. Porque não é só orar, é orar na direção certa. Jesus te chamou para isso. Você busca, você consagra, você ora na direção certa. Mas se Jesus quer que você vá para Nínive, você vai orar para ele mudar a direção para ir para Tarso. Não vai funcionar. Eu conheço obreiros frustrados, irmãos frustrados. Por quê? Porque ora, mas fora da direção. É um barco desgovernado, é um leão adormecido. Deus está ouvindo, porque ele não é surdo, porém ele não vai responder. Quando Elias foi desafiado pelos profetas de Baal, Elias disse: comece vocês. Quando Elias foi a vez dele, ele disse: conserte o altar, vamos consertar. Porque tem gente que quer orar fora da vontade com o altar desconcertado. Não adianta fazer a oração da meia-noite. Não adianta fazer a oração das 3 da manhã. Se não tiver na vontade de Deus e o altar tiver desconcertado, ele não vai responder com fogo hora nenhuma. Mas eu quero, ele diz, mas eu não quero para você. É o meu desejo, mas não é o meu. Jesus, eu estou rouco, me ajuda. Agora, quando era a vontade de Deus, Elias disse: Senhor, mostra que tu és Deus, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Elias estava tão convicto que era na vontade de Deus que ele disse: bote água, bote água. Quando é na vontade de Deus, até a água o fogo lambe. Não está dando certo por isso, não é porque não é a vontade. Se for na vontade dele. Por isso precisamos orar certo. Jesus, eu quero que o meu casamento dê certo. Então vamos começar fazendo casamentos na vontade de Deus. Porque o que tem de obreiros e obreiras casando fora da vontade de Deus e depois vai pagar o preço, não vai adiantar. Jesus muda, vai ter que pagar um preço maior. Está cheio de obreiros, cheio de chamado de Deus, mas se perderam no chamado porque não entendeu a vontade de Deus. Mas vamos continuar. Tiago, por favor, capítulo 1, versículos 5 e 6. Você já viu oração sem fé? É preciso orar com fé. Vamos lá, por favor, Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Josué, cadê o outro microfone? Dá, Josué, para ele ficar lendo para mim. Eu estou com esse microfone. Vai lá. Você lê ali na tela, filho, é mais fácil. Vamos lá. 1 Tiago, capítulo 5, versículo 6. Lê para mim, filho. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto
e se lhe há dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lança de uma parte para outra parte. Irmãos, eu quero as coisas. Talvez, se der certo, se for. Jesus falou, mas. Bota aí Hebreus capítulo 11 na tela. É com fé, é confiando, é crendo que Ele vai prover. Eu estou debaixo da vontade dEle, eu sei que do alto vai vir a providência, porque Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de providência. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não sei de onde vai vir, mas Ele vai me dar a resposta. Parece que está tudo fechado, mas eu creio. A fé. Lê para mim, Josué. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Segura. Ora, a fé. Você não está vendo, mas você sabe que Ele vai prover. Já botei currículo em todo lugar. Vou ficar em casa até 10 horas da manhã dormindo. Isso é gente preguiçoso. Mas eu estou orando. Não está adiantando. Vou dormir daqui a pouco. Vou me acordar amanhã, se Deus permitir. E vou sair de manhã cedo. E o Espírito Santo vai me guiar. E Ele vai me levar na onde é para eu ir. Mas o Brasil está em crise. Mas a porta que Deus tem para mim, eu creio que ela estará aberta e ninguém pode fechar. Eu vou passar por ela, porque meu Deus disse que eu vou passar. Eu não dependo da lógica nem da palavra de nenhum homem. Eu dependo do meu Deus. Por isso eu creio. Alguém disse para mim, a fé é irracional. Claro. É pela fé que eu creio que o mar se abriu. Você crê? É pela fé que eu creio que Jesus habitou entre nós, que morreu na cruz do Calvário, morreu por mim, por você, ressuscitou, voltou para o céu, vive e reina, e voltará para buscar a sua igreja. Você crê? É pela fé. Mas é tão assim, irreal. Eu gosto das coisas mais palpáveis, porque tu é um crente racional. O crente, ele não vive de lógica, ele vive por fé. Vá lá ver. O profeta manda o menino, ele diz, rapaz, não tem chuva não. Vai de noite. Desse tamanho. Pronto. Se tem nuvem, tem chuva. Mas o céu está todo ensolarado. Mas o meu Deus ainda manda a chuva serodita sobre a terra. O meu Deus ainda abre porta na onde não sequer há paredes. O meu Deus ainda realiza coisas grandes na terra. O meu Deus ainda realiza as coisas sobrenatural. Orando com fé. Senhor, eu sei que eu não que está desse jeito, mas eu sei que o Senhor pode. Jesus, eu sei que meu filho está nas drogas, mas o Senhor pode fazer dele um pastor. Eu sei que meu esposo está assim. Eu sei que minha esposa dá trabalho, mas o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode quebrar e fazer uma mulher de Deus, um homem de Deus. Orar com fé. Josué, coloca aqui na tela, por gentileza.
Irmão Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Você já prestou atenção? Com o coração cheio de rancor, sem perdoar o irmão, mas eu oro. Coisona. Não passa do teto. Quando eu olho para aquele irmão daquele cavanhaque, eu não gosto dele. Ele fez o quê? Mas eu sou cheio de Deus. Tu é cheio de verme. De verme. É porque o meu santo não bateu com o dele. E tem santo agora, é? O santo que tem que bater aqui é o Espírito Santo de Deus. É o leão da tribo de Judá, o grande eu sou. O alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Qual é o nome daquele irmão lá da congregação que deu o cabeleireiro? Qual é o nome dele? O irmão ali, o jovem. Qual é seu nome, filho? Lenilson. Não, fica aí, filho. Fica aí para cá. Lenilson. Eu não gosto de Lenilson, porque ele fez isso para mim em 1999. Olha, e tu decorou até hoje. Foi mesmo? Aí eu tenho um segredo para você. Se orar sem perdoar, não sobe. Leia, Josué. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe de vossas ofensas. Ó, perdoe. Chega, dói na alma, né, irmão? Quando fala em perdoar, é um confronto, né, irmão? Oh, meu Deus. O perdão é tão sério que até o ato de ofertar entra no meio. Quando fores ofertar, se tiveres algo contra teu irmão, vai, deixa a oferta no altar, se reconcilia com ele para depois ofertar. Nem a oferta Deus recebe. Mas não é só orar, é preciso entender a metodologia da oração. Aleluia. Por gentileza, olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Tem uma pessoa linda do seu lado. Se não tiver ninguém bonito do seu lado, pode olhar para mim. Glória a Jesus. Oh, glória. Diga para essa pessoa assim: está doendo, mas está gostoso. Aleluia. Oh, glória! Existe uma presença do Espírito Santo nesse lugar. Oh, glória! O poder do perdão. O perdão é libertador. O perdão derruba barreiras. Não adianta sermos crentes e vivermos de bagagem. Nós não somos carro de porta-mala para viver cheio de coisas, de pirulicário dos meus passados, do seu passado. Perdoe, desculpe, tenha coração puro. Quantos apóstolos queriam ser grandão, os discípulos? Quem é o maior? Jesus disse: espera aí, vem cá. Essa criança. Lara, um aninho, nem um aninho que ela tem. Brigue com Lara, ela vai chorar. Mas daqui a pouco você abraçar ela, acabou. Sentimento puro. Brigue com a criança, se Cleisla ela vira uma leoa. E se não vigiar, desce pro coração. E se descer pro coração, passar a detestar o... Eu citei a igreja como exemplo, de forma carinhosa, ela sabe disso. Pelo carinho que tem o casal. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Foi em 2010, eu ainda lembro. Perdoar é lembrar e não sentir dor. A cicatriz está aqui. Eu estou vendo. Porém, eu perdoei, eu não sinto mais dor. Alguém me fez um mal no meu ministério muito grande. Me humilhou na frente de mais de 100 obreiros. Todo errado. Jogou água na minha cara e me chamou para a briga. Eu saí lá fora. O Espírito Santo se volte, eu voltei. E disse a ele, na frente de todos: se Deus é na minha vida, sua máscara vai cair. Ele disse: venha pro tapa. Se passar um tempo e nada de Deus agir,
e eu com a mágoa dentro de mim. E nada de Deus agir. Um dia, o Espírito Santo fez eu sonhar, pedindo perdão a Ele. Eu me acordei atordoado, disse ao dedo: Ele foi quem fez em mim. Porque as nossas razões é maior do que a gente. Mas o céu a gente perde para ganhar. Quem quer ir com razão não vai para o céu. Mas quem quer perder para ganhar está caminhando para a Nova Jerusalém de Deus. Aconteceu que um obreiro dele entrou em contato comigo. Se reunimos. Se perdoamos. Não demorou 2 meses. Deus agiu. Lamentavelmente, a mão de Deus foi pesada sobre a vida dele. Ele colheu o que havia plantado. Não estou desejando mal para ele, nem vou dizer o nome dele que está se levantando, graças a Deus. Por isso, nós não devemos se vangloriar disso. O objetivo é contar que enquanto eu não liberei o perdão, Deus não agiu. Eu quero que Deus haja, mas eu não sou capaz de liberar o perdão. Eu tenho orado, Deus até me usa, porque você é um instrumento. E o instrumento ele usa conforme ele quer. E se não tiver instrumento, ele usa até jumenta. Porque jumenta na mão dele fala: "Oh glória, oh glória". O instrumento na mão dele nada mais é do que uma jumenta. Não quer dizer que vai para o céu. Preguei no teu nome, curei no teu nome, aleluia. Fiz milagre no teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. O segredo não é ser instrumento. O segredo é deixar o Espírito Santo libertar, transformar, perdoar, desculpar, realizar, fazer um novo homem, uma nova mulher. Preguei uma determinada vez numa igreja que eu pastoreava. Terminou o culto, a irmã disse: "Pastor, eu quero dizer que dirigente de oração, fulana de tal não perdoou. Porque ela tinha mais de 15 anos que a irmã tinha feito algo com ela. E ela carregava com ela isso." Parece bobagem, mas não é. O relacionamento de crente não é fácil. E alguém machuca alguém e a gente guarda. Por isso que nasceu, pergunta: alguém quer pedir perdão? Esposo dormindo de quarto separado da esposa. Semanas, meses de mal dentro de casa. E vem para o culto, toma ceia e participa do culto. Ele é ensurdecedor na minha vida. Oh, Jesus. Mas quando a gente libera o perdão, o que estava travado é destravado. Quando a gente libera o perdão no mundo espiritual, as cadeias são quebradas, as correntes caem ao chão, e o nome do Senhor é glorificado. Nós não se parecemos com Cristo, porque somos pequeno Cristo quando Ele nos usa. Nós se parecemos com Cristo quando a gente perdoa. Jesus disse: perdoa porque Ele não sabe o que faz, eles não sabem o que fazem, Pai. Oh glória, oh glória. Lê para mim aí Mateus capítulo 15, do 21 ao 28. Deixa eu falar uma coisa. Orar, você precisa insistir. E com total humildade. Se não é a oração do fariseu: Senhor, o Senhor sabe que se não fosse eu aqui, não funcionava. Se eu não estiver aqui, a igreja fecha. Se eu não fizer aquilo, Jesus disse: ah, meu Deus, porque eu fui que fiz não sei o quê. Deus nos usa, é verdade. E somos bênção, é verdade. E teremos recompensa, é verdade. Já orei uma semana, não oro mais. Tem gente orando há 40 anos para Jesus salvar o marido. Tem gente orando há 20 anos. Por favor,
E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher... Peraí, só um minuto. Você está lendo 15, verso 21 a 28. Isso mesmo, pode continuar. E eis que uma mulher cananeia, que seria daquelas cercanias, clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente... Insistiu, continue. Está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Gritando, insistindo, se humilhando. Eu me humilhar? Não me humilho para ninguém. Continue. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dispensou ela. Isso não é para você. É para a casa perdida, para as ovelhas perdidas de Israel. Olha a resposta dela. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, eu preciso de ajuda, chega aqui. E ela insiste, porque ela é quem... Eu não, ele sabe o que eu preciso, ele me dá na hora que eu quero. Tá bom, bonitinha de papai. Tu não corra atrás não, tu não desça não, tu não se humilhe não. E olha o que ela disse, olha com que ela se comparou. E ele respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ao quê? Cachorrinhos. Ah, tá. Continue. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher disse: eu quero apenas uma migalha do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher não foi arrogante, não foi prepotente. Ela foi humilde, ela insistiu. Ela bateu até que se abriu. Aqui se cumpre o que o texto disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Bater, bater, até que vos abra. Aleluia. Quer receber? Quer orar? Insista, persista, clame, peça, se humilhe. Tem oração, irmão, que é tão bonita, parece coisa de cinema, mas não tem humilhação nenhuma. Oração, irmão, você não é um monólogo. Alguém sabe aqui, deve saber o que é um monólogo? Não é simplesmente você só falar. Oração é uma conversa. Mas eu não tenho assunto. Tem. Comece a se relacionar com ele. Tem. Comece conversando com ele. Ô glória. Tem. Comece dialogando com ele. Botando para fora o que você está sentindo. Aleluia. Mostrando as suas necessidades. Mas ore da seguinte maneira, pelo menos. Comece pedindo perdão dos seus atos, dos meus atos. Segundo, comece agradecendo a Ele. Continue agradecendo a Ele pelo pão da vida. Pelo pão da vida, pelo dom da vida. Terceiro, aleluia. Aí sim você começa a enaltecer a sua grandeza, a sua magnitude. Para em quarto, você começar a pedir ou falar com ele o que está necessitado. Mas a gente já começa a entender: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele disse: eu quero me relacionar com você. Eu quero ser seu amigo. Eu quero lhe conhecer melhor. Como assim conhecer? Deus não me conhece? Claro que Deus me conhece. Quando ele diz: eu quero lhe conhecer melhor, ele quer se relacionar. Ele quer ser seu melhor amigo. Ele quer pegar nas suas mãos. Ele quer lhe dar força, lhe dar ânimo. Ele quer visitar a mente, o coração. Ele quer dar visão, estratégia. Ele quer dar direção do alto. Às vezes a gente desiste tão fácil dos projetos, tão fácil das coisas que Deus coloca na nossa mão, tão fácil. Já orei, irmão. Sabe aquele irmão? Eu já evangelizei, eu já preguei, eu já orei. Já passado. Eu já fiz passado. Torne a fazer. Está pensando que aqui é o quê? Um banco de hora da CLT? Você tem banco de hora na casa? Aqui é assim. E o que for fiel,
fiel até o fim, lhe concederei a coroa da vida. É fiel. Vamos para Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Orar jejuando. Tirar um momento, eu vou ficar até meio-dia essa semana. Eu vou me abster de algo. Tem vários tipos de jejum. O jejum de Daniel, ele comia legumes. Ele saía de fora dos manjares do rei. Uma coisa que você gosta muito e você sabe que lhe atrapalha. Abstenha. Faça um propósito com Deus. Eu vou para o futebol, é bom. Mas tem coisa que não está dando certo, vou me abster. Não, eu estou fazendo isso aqui, a rede social não está legal. Eu vou me abster. Por um período. Não, eu vou orar jejuando. Eu vou mortificar a carne. Eu só vou me alimentar meio-dia. Durante tanto tempo. Jejum predeterminado. O corpo é uma máquina. Se você ficar sem comer todo... Eu vou fazer um jejum. Da meia-noite a 8 da manhã. Porque eu estou dormindo. Esse não serve. Esse não serve. Vamos lá. Leia, por favor. Mateus 6, 16 ao 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Segura. Em verdade, Jesus disse, aí o povo está jejuando, aí fica. Que é, irmão? Estou na bênção. Estou jejuando, buscando poder. Coitado. É para ninguém saber. É para você lavar o rosto. É para você estar bem. É o prato de lasanha aí, você dizendo, não, irmão, já comi, já, glória a Deus. Estou dando glória a Deus e aleluia. Não, irmão, porque eu estou em busca de poder, porque você sabe, oh meu Deus, sei o quê. Tudo coisa de homem, galardão de homem. O jejum é para você se aproximar mais. É para modificar a carne. Jesus chamou de hipócritas quem faz isso. Hipócritas. Hipócritas. O jejum é para modificar a carne, é para a carne morrer. Mais espírito, menos carne. Não é para trocar trombeta. É aquela história, quando você dá algo com a mão direita, não é para a esquerda saber. É para você dar em secreto. Meu Deus, porque fulano está passando fome. Não adianta. Já recebeu o galardão na terra. No céu não tem galardão. Assim é o jejum. O jejum é para se aproximar mais de Jesus. Sim, é importante. Outra coisa, se você fizer jejum todo dia, depois seu corpo entendeu que você não come de manhã, já não é mais jejum. O corpo, a mente manda o comando para os demais membros. Entendeu que você só se alimenta meio-dia. Acabou. Não é mais jejum. Jejum é sacrifício. E não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Jejum é sacrificar algo. Sacrificar o seu tempo. Sacrificar o alimento. Por isso eu vou me abster dele. É sacrificar de algo. Abster-se de algo. Não, mas eu estou pagando o preço. Mas estou fazendo errado. Eu consagro e saio contando para metade da torcida do Flamengo. Não adianta. Por isso que muita gente ora, insiste, bate, cava e não sai do lugar. Por quê? Porque faz errado. Mas vamos continuar. 6, já estou encerrando. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Irmãos, ore com intenção santa. Um dia eu recebi uma irmã aqui, ela disse o seguinte, e até um pastor, um apóstolo, não, um pastor, ele disse, Jesus já matou 34
E todos que eu oro, ele mata em meu favor. Eu digo, ô Jesus bom da beleza. Foi mesmo, ele se foi. Porque se levantar contra mim, a sepultura. Você não é feiticeiro não, irmão. Você é crente. Eu vou repetir, você não é feiticeiro. Nós não somos feiticeiros, nós somos crente. Jesus mata, mas nós estamos na graça. Jesus quer dar vida e vida com abundância. Jesus quer libertar e salvar, ao invés de matar. É por isso que precisa ter intenção santa. Leia, Josué, por favor, o irmão Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vem? As disputas, os problemas, de onde é que vem? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Vossos membros Guerreiam. entre si. Vamos lá, continue. Jesus está me olhando com a cara feia. Jesus tira o homem. Quem é o homem? O pastor. Jesus fecha a boca do falso leão. Quem é? O marido. Jesus desce a espada lá em casa daquela chata. Quem é? A mulher. Continue. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis as guerras e nada tendes, porque não pedis. Olá. Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para guardar. Como vai receber? É conflito, é confusão, é sentimento ruim. Mas eu oro. Não adianta, essa oração é oração contrária. Quando a gente se ajoelha para orar e diz, Jesus, você vai de volta, me olhou com a cara feia. Eu sei que ele não está bem comigo. Vai lá agora, Jesus. Alguém da minha família estava orando. Jesus, eu preciso que o Senhor fale com ele no meio de todo mundo. Humilhe ele no meio do... Ele disse, Deus não vai ouvir isso. E Deus disse, não, Deus não vai ouvir isso. Pode parar com isso. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus quer, sabe o que? Jesus quer santificação. Sem santificação ninguém verá Deus. Jesus quer uma noiva santa, purificada, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus quer uma igreja que ora concordantemente. Jesus não quer uma igreja com porfias, com partidos, com dissensões, com sentimentos contrários. Irmão, essa semana um pastor famoso, eu fiquei horrorizado. Ele disse que não adianta orar para matar Lula, o presidente. Eu digo, como? Ele disse que já orou para Deus matar o presidente e Deus não matou. Irmão, um homem desse tem que se converter urgente, tem que descer. Eu vou falar. Se tem algum crente aqui que ora para Deus matar fulano, pode parar. Jesus converta. Jesus liberte. E a Bíblia diz que as autoridades são constituídas pela permissão do Senhor. Precisamos orar pelas autoridades. Eu posso não gostar de João, de Pedro e de José. Posso não ter votado em João, de Pedro e José. Agora, orar para Jesus matar. Que igreja é essa? A igreja de feiticeiro? Nós somos a igreja que vai morar no céu. Nós somos a igreja que será arrebatada. A igreja que prega santificação. A igreja que pega o pinguço, a prostituta, o beberrão e faz dele e dela um homem e uma mulher de Deus. A igreja que tem poder nos céus e na terra. Por que na terra? Por quê? Porque serve aquele que tem poder nos céus e na terra. A igreja que é a embaixada de Deus. Nós não somos a igreja que para culto e Santa Ceia para apoiar político, não. A gente vota, a gente é cidadão. Nós somos a igreja santa. Eu digo, Jesus, esse homem está doido. Ele disse que orou para matar o outro. Está repreendido, né? Mas vamos continuar para a gente finalizar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Eu vou encerrar aqui. Em alguns minutos eu encerro. Orar. Pedindo para Deus que lhe dê algo que Deus já falou que não quer para você.
erradamente, dizendo: mas tudo que pedires de oração crendo. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9. Ore pedindo a Deus aquilo que você sabe que Deus tem para você. Não ambicione o que não é para você. Mas eu queria isso, então converse com Deus. Reclame com Deus. Por favor, Josué. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Paulo, um homem santo, orou por quantas vezes? Por quanto? E Deus não atendeu. Estava lá o espinho. E eu não vou dar uma aula de teologia para dizer que espinho era esse. Mas estava lá o espinho. Espinho quer dizer incômodo, algo que dói. Tem um espinhozinho pequeno na carne para você ver uma coisa. Se não dói, se não incomoda, incomodava ele. E ele orou para Deus tirar. O homem que foi no terceiro céu, ele disse que foi no terceiro céu, entendemos o texto, e viu coisas inefáveis que não era digno nem de contar. E Deus deu a ele um espinho na carne para ele não se vangloriar. E ele orou. E Deus disse: eu não tiro. Ele já sabia que Deus não queria, mas ele insistiu. Aleluia. Jesus, eu quero isso. Aí Jesus disse: mas eu não quero isso para você. Eu quero é isso aqui. Jesus, eu quero ir para Canaã. Jesus disse: mas primeiro você vai para Pierrote, para o beco sem saída. Mas o caminho melhor é para Canaã. Ele disse: mas primeiro tem que passar pelo deserto. E no deserto tem uma faculdade para você, denominada vale. É lá no vale que eu vou ter um encontro com você. E para acabar de completar, levarei para Pierrote, que lá não tem saída. É só eu e você. Oh glória, oh glória. Mas eu não quero. Jesus disse: mas eu quero. Aleluia. Mas eu vou orar. Porque se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Não basta orar, tem que orar na direção. Tem que orar da maneira correta. Orar na vontade de Deus. E vou mais além. Eu vou mais além. Veja o que diz o texto. Veja o que diz o texto. Josué, leia para mim, por favor. Mateus 26, 41. Para a gente finalizar de fato. É uma aula didática, não é uma mensagem, é uma aula. Por favor, 26, 41. Vigiai e orai. Peraí, repita como é? Vigiai e orai. O crente, se ele fosse um pássaro, ele tinha 2 asas: vigilância e oração. Não inverta o texto. Orai e vigiai. Não é essa a ordem. Vigiai e orai. Mas eu gosto de orar. Sem vigilância você vai ficar um pato manco. Oro, mas discordo de tudo. Tu é um pato manco porque tu não vigia. Ninguém é obrigado a concordar com tudo do pastor. Não é. Nós somos pessoas pensantes. Mas quando eu saio semeando, eu estou atraindo maldição para a minha vida. Eu não estou vigiando com as coisas. Orar é acompanhado principalmente da irmã vigilância. E quando eu vigio e eu oro na vontade de Deus, as coisas começam a dar certo.
as portas começam a se abrir. Deus começa a destravar o que estava travado no mundo espiritual. Deus começa a entregar coisas, aleluia, que antes eu não tinha. Começa a dar talentos, começa a dar ferramentas, começa a dar instrumentos. Oh glória, oh glória, oh glória. Pastor, então prove. Rapidinho para eu provar, porque senão eu fico mais uma hora falando. Só sobre a irmã vigilância. Salmo número 1, por favor. Olha o que a irmã vigilância nos instrui a não fazer. Por favor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É vigilância? Bem-aventurado. Aí eu não vigio e vivo nessa roda. A gente pensa que roda de escarnecedores é só fora da igreja. O que tem de roda de escarnecedores dentro da igreja? Comentários que não deveria. Trabalhando contra o reino, trabalhando contra o reino. Não é mais fácil terminar o culto e me chamar e conversar comigo do que ficar pelas costas falando. E não é indireta não, é direta. Porque não é ninguém que me falou não, é o Espírito Santo quem fala. Porque Deus ainda revela o íntimo e o oculto, aleluia, da minha vida e da vida de cada um de nós. Porque Deus ainda revela o... Alguém aqui ainda crê que Ele revela o íntimo e o oculto? Você ainda crê que Ele vê o que ninguém vê, aleluia, que Ele sabe o que ninguém sabe? Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. Então, quando a gente aprende a orar, o irmão Tiago está certo. Não recebes porque pedes mal. Por isso a gente devemos cada dia mais consertar as nossas, eu não vou dizer a de vocês, começando pela minha, as nossas vidas, corrigindo as nossas orações, corrigindo as nossas atitudes, liberando perdões, tendo fé, tendo um sentimento puro, genuíno. Deixa eu só encerrar aqui dizendo, irmãos, o que tem de gente dizendo assim, Deus vai orar contra seu irmão. Sabe o que a Bíblia chama isso? Oração contrária. Oração de feiticeiro, irmão. A sua boca, a minha boca, é para abençoar meu irmão. Eu nunca me ajoelhei nessa minha pequena caminhada no Evangelho para me queixar a Deus de nenhum irmão. Não é aqui não, na minha vida, nunca. Primeiro, Ele é justo juiz. Ele nos conhece, todos nós. Ele está vendo tudo. Vê muito mais do que eu. Infinitamente mais do que eu. Nunca. Sabe por quê? Às vezes o irmão está tão fraquinho e eu estou orando contra ele. Acabo de matar. Feiticeiro velho. Feiticeiro velho. Deus me guarde, irmão. Jesus levante ele, dá força que ele está fraco. Jesus dá visão a ela que ela está precisando. Jesus dá uma injeção bezetacil chamado de oração. Porque crente que não ora é adêmico. Crente que não ora não tem força. Crente que não se relaciona é um crente um passo para frente, 3 passos para trás. Aleluia. Dá injeção de ânimo, de força, para que esse 2025 termine diferente. Recebe força, recebe força, recebe força, recebe ânimo, recebe força, recebe ânimo. Vamos continuar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você pode dizer amém.